Gente, hoje a aula vai ser sobre a fotossíntese, que é um processo muito importante para nós, né? Porque o que acontece? Na fotossíntese acontece um processo que vai pegar a energia solar ou a energia de luz artificial, vai transformar o dióxido de carbono e a água em oxigênio e glicose. Gente, o carvão, por exemplo, ele foi formado a partir de restos de plantas que ao longo de milhares e milhares de anos sofreu pressão e calor e se transformando no que é hoje em dia. Nora, eu não entendi muito bem. Como você pode provar que isso realmente acontece? Você fez uma pergunta interessante. Espera um pouco, eu vou te dar uma resposta para isso. Próxima aula, eu vou te provar. Quando eu fiz aquela pergunta, eu não achei que o professor realmente fosse levar a sério. Quando minha aluna me fez aquela pergunta, eu realmente tinha ficado em dúvida. Como que eu poderia provar aquilo para ela? Então eu pensei em levar aquela ideia para discutir com os meus amigos que trabalham comigo no laboratório. Gente, aqui eu tava dando aula lá no segundo ano A, né? Aí uma aluna minha tinha feito lá uma pergunta, eu fiquei meio catucado com isso. Ela te perguntando como que a gente podia provar que os combustíveis fósseis, os carvão mineral, por exemplo, tinha uma origem vegetal. Aí, beleza. Aí eu queria saber se vocês têm alguma ideia de como que a gente pode provar isso, algum experimento pra gente levar pra sala e tal. Ô, gente, quando o Wellington e Nora chegou pra mim e falou do experimento, eu lembrei lá de quando eu era criança, lá no tempo da roça. Eu fiz um experimento parecido. Eu lembrei de um experimento que eu fiz lá no tempo da roça. Era um experimento em que eu pegava uma garrafa, eu botava uma folha e ela fazia carvão. Mas, gente, será que isso realmente vai dar certo? Claro que vai, assim, ser linda. É verdade. A Poliana, ela pode pegar as folhas e a Camila, ela pode trazer os recipientes e vocês duas trabalham juntas para anotar os resultados. Pode ser, sim. Quando o Thiago falou sobre o experimento, eu lembrei de um que eu vi parecido no YouTube há uns anos. Aí eu lembro dele dar certo, então eu tenho quase certeza que esse aqui também pode dar muito certo. No momento eu achei que esse experimento não ia dar certo, porque ele passa só uma simulação de milhões de anos que ainda vão acontecer, mas pode dar certo. Bom, eu e a Camila fomos pegar os ingredientes. Aí você precisa de uma garrafa transparente ou um frasco de vidro grande. A gente pegou uma garrafa PET transparente mesmo. Aí você pega umas folhas verdes frescas. A gente decidiu pegar de espinafre, mas pode ser qualquer outra folha verde. Água e precisa de uma fonte de luz. Bom, então, aí a Camila encheu essa garrafa de água e colocou as folhas dentro dessa garrafa com água e deixou na exposição solar. Aqui podemos ver o primeiro dia do experimento e depois aqui o último dia. Dá pra ver completamente como a cor da água mudou e também as folhas perderam sua cor. Aí, estão vendo aqui, ó, tem bolhas de oxigênio, tem aqui no topo do frasco. Tudo isso indica que a glicose foi produzida pela fotossíntese. Então, meninas, vocês conseguiram fazer o experimento? Então, eu anotei algumas coisas. Olha, ao longo dos dias de exposição, na luz solar ou artificial, a gente conseguiu observar algumas mudanças, que foi a produção de oxigênio. Algumas bolhas de oxigênio acumularam em cima do frasco. E a pigmentação das plantas, das folhinhas que a gente colocou lá, ela perdeu um pouquinho da pigmentação porque a corzinha dela, os pigmentos fotossintéticos foram usados um pouquinho para fazer a glicose. Essa glicose que foi feita pela fotossíntese, ela vai acumular dentro da folha. E daí, tipo, se a gente abrir onde a gente deixou, sabe, o experimento, a gente vai conseguir ver lá dentro essa glicose acumulada. Só se a gente tirar. Acontece que essas características, em geral, pelo menos indicaram que a fotossíntese realmente está acontecendo. Mas isso é um processo de milhões de anos. A gente só está alterando a pressão e o calor que acontece. Se você adicionou uma quantidade pequena de carvão para fins comparativos, você pode observar carvão natural muito mais denso e escuro.
Gente, isso é um processo químico que ocorre por muitos anos. Isso aqui é apenas uma estimativa de tudo que acontece ao longo desses anos. Se você pegar um carvão real, você vai ver que ele é formado por vegetais, tal como o nosso experimento. Depois dessa conversa que eu tive com os meus colegas, eu finalmente consegui elaborar uma resposta para a pergunta da minha aluna ligando com esse experimento. Esse experimento ele demonstra perfeitamente a relação entre a energia solar, a fotossíntese e a formação de combustíveis fósseis. A energia solar ela é capturada pelas plantas através da fotossíntese, transformando dióxido de carbono e água em glicose e oxigênio. Aí, ao longo de milhares de anos, a decomposição das plantas vai resultar na formação de combustíveis fósseis como carvão. Aí no experimento a gente observa a fotossíntese e a decomposição das plantas em um curto período. Comparando o carvão resultante com o carvão comercial, a gente destaca como que a energia solar é inicial e é convertida e armazenada nos combustíveis fósseis ao longo do tempo. Aquela ideia do Thiago Quintão foi genial. Então, eu tive a ideia da gente pegar aquele experimento que a gente fez no laboratório e levar para os meus alunos. Gente, essa ideia ela é muito boa. Eu acho que a gente deveria levar esse experimento pro segundo ano, sabe? Então, a gente pode levar isso, apresentar e levar para eles como um trabalho da área de ciências. Verdade? Vamos, gente! Queridíssimas alunas, hoje a aula é muito especial, né? Que nossa queridíssima aluna fez uma pergunta muito interessante na última aula. Ela perguntou como que eu poderia provar que os carvões eles são formados ao longo de milhares de anos pela pressão, pelo calor, e como que a fotossíntese está ligada a isso. E eu fui então perguntar para os meus queridos colegas, né, de trabalho sobre a opinião deles. Então um colega meu me apresentou uma ideia de um trabalho muito interessante. Esse trabalho eu vou precisar que vocês peguem uma folha verde, de preferência um espinafre, água, uma garrafa PET. Eu quero que vocês retirem as folhas daquele espinafre, coloquem dentro da garrafa com água. Então, eu quero que vocês façam esse experimento, tragam os resultados para mim daqui 2 semanas, em formato de ABNT, beleza? Valendo 2 pontos. Sim, senhor, senhora. Em seguida, meus alunos, eles começaram a realizar os experimentos e começaram a gravar. A Isabelle, ela gravou o experimento dela e como a gente consegue ver, ela seguiu os passos direitinho. Em pouco tempo, em menos de 1 dia, já começou a aparecer os resultados com as bolinhas de oxigênio ali. Bom, agora depois do experimento eu entendi que a luz solar ela é importante tanto para a geração de energia para as plantas como para a produção dos combustíveis fósseis ao longo do tempo.